Quem é Quem você? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa Quem que é é? você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é o Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês que loucura, um podcast com inclinações filosóficas. Então, se você, amiguinho que tá ouvindo agora, clicou lá no seu agregador e escolheu a gente pensando, com esse nome, esse podcast deve ser babadeiro, deve ter fofoca e barraco, então eu vou ter que começar citando esse grande filósofo contemporâneo para você, Rogerinho do Ingá. Abre aspas, achou errado, otário. Fecha aspas. Brincadeira. Mas falando sério agora, o Quem Você Pensa Que É podcast é um podcast que tem como objetivo investigar junto com vocês do que a gente é feito, como foi construída a nossa personalidade ou, trocando em miúdos, o que faz você ser você mesmo. Assim, desse jeitinho que você é. Quem é você? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Bora descobrir? E antes de começar, eu queria só fazer um convite para você que está curtindo aí o nosso conteúdo para seguir o Quem Você Pensa Que É podcast no Spotify. Você clica lá no sininho que toda vez que sair um episódio novo, o Spotify te avisa que acabou de sair. E, se possível, também para classificar o podcast lá no Spotify, porque isso ajuda o nosso trampo aí, galera. Falou? Bora começar então. Hoje é dia de rock aqui no Quem Você Pensa Que É podcast, bebê. Visto que dia 13 de julho agora é considerado o Dia Mundial do Rock. Em comemoração a essa data especial, nós vamos trocar uma ideia hoje sobre a importância do rock e do metal na formação da personalidade. E para trocar essa ideia, eu chamei ela, que já é minha amiga há muito tempo e é uma pessoa que vive o rock como nenhuma outra, Dani Kids. Fala aí, Dani. E aí, pessoal, todos os ouvintes aí do podcast Quem Você Pensa Que É. Então, vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Dani Kids. Não sou uma personalidade muito famosa, a não ser que você frequente os bares de rock de São Paulo. Nesse caso, provavelmente você já me viu por aí, na boca do palco, sacudindo o cabelo à la Joelma. Bom, porque acho que o Rick resolveu me chamar aqui hoje porque eu sempre antenada aí no que está acontecendo no rock, né? Um pouquinho na cena nacional, também na cena internacional. Atualmente tenho o prazer de estar contribuindo com um site que é o Confere Rock, fazendo algumas resenhas de shows lá pro site, né? Pro site, no Instagram, né? Fazer um pequeno jabá aqui, então. O site é o Confere Rock, tá no Instagram também. Então vou ficar muito feliz de trocar esse papo aqui hoje, falando sobre como chegamos nesse momento de nossas vidas aqui, nas faixas dos 30 e poucos anos aí, e sempre ouvindo muito rock and roll. Da hora, acho que o papo vai ser bem louco.
né? Na verdade, Dani, eu estou tentando criar um hábito aqui nesse podcast de começar o episódio já meio que jogando convidado na fogueira, hein? Então, para isso, eu tenho duas perguntinhas aí que são brincadeiras, na verdade, né? São perguntas que dizem um pouco sobre a gente, acho que às vezes mais do que a gente queria, mas é uma brincadeira, não é nada sério, não precisa ficar com medo, né? Eu queria saber de você se você tem algum guilty pleasure, sabe? Aquela coisa que você acha tosca, que é tosca, mas você gosta assim mesmo, às vezes tem até vergonha de falar, ó, eu gosto disso aqui, mas não consegue parar de gostar. E você pode falar pra gente. Cara, quem é meu amigo íntimo, assim, que frequenta minha casa e tal, sabe. Mas, né, pra expor aqui esse guilty pleasure para os ouvintes do podcast, cara, Eurodance, assim, tipo aqueles techno anos 90, assim. E o nosso bom e velho pagode anos 90, né, cara? Olha aí. São estilos que, assim, fizeram parte do nosso desenvolvimento, né, da nossa formação ali de caráter, que é justamente até o que a gente vai abordar aqui hoje, de como que a gente chegou a ser o que a gente é hoje, e não dá pra ignorar ou simplesmente jogar pra baixo do tapete, fingir que a gente não ouvia isso quando era criança, né? Que, pô, eu fui uma criança ali nos anos 90 e era isso que a gente ouvia, né? Afinal de contas, nascemos no Brasil e estávamos inseridos nesse ambiente. Então, o pagode anos 90, eu acho que, assim, é um clássico de churrasco, de festas, né? Não dá pra você ser aquela pessoa PNC, entendeu? De tipo assim, tá tocando aquele pagodão 90 e vir falar assim, tira essa porcaria aí, meu, bota um rock, bota um metal. Tipo, tem certas coisas, tem certos momentos que você não precisa ser o cara chato, o tiozão chato do rock and roll, entendeu? Tudo tem seu momento, né? Então, e o Eurodance que... acho que assim, até a própria galera que inventou o Eurodance hoje em dia não ouve, não trabalha mais com isso, ficou meio que lá nos anos 90, mas, putz, as minhas playlists de fazer faxina sempre rola, cara. Pode crer. Você falou uma parada interessante, Dani, que eu não sei se você estava comentando sobre o tiozão metaleiro, né? E eu não sei se você começou a curtir um som, tipo, mais ou menos na mesma época que eu, assim, mas eu sou de uma época que era uma parada bem clubista, sabe? Tipo assim, cara, se você é do rock, você tem que odiar do fundo do seu coração qualquer outra coisa que não seja rock, sabe? E tinha também toda uma cerimônia pra você ser aceito no grupo. Você era sabatinado. Cara, você tá com a camisa do Iron Maiden? Tá, beleza, então. Você sabe qual é o nome do vocalista? O terceiro disco lá, qual que é mesmo? Sabe? Qual que era a música que era sucesso? Coisas desse tipo, sabe? Comigo, nunca chegou, na verdade, tipo, como eu comecei a ouvir com amigos, né? Então não teve muito esse rolê aí, dessa cerimônia toda, né? Mas tem um amigo meu que ele passou por uma parada assim sinistrona nesse sentido. Ele foi no show do Cannibal Corpse, eu não vou lembrar o ano agora. Cara, era o cara que tocava guitarra na minha banda, e eu não vou lembrar o ano exatamente agora, mas isso já foi bem mais pra frente, você vê que não mudou muito esse comportamento, foi bem mais pra frente, né? E rasgaram uma camiseta dele, sabe? Olharam ele meio boyzinho assim, sabe? Falou, mano, não é pra você estar aqui não, isso aqui não é seu lugar. E rasgaram a camiseta dele, com faca, coisa assim, sabe? Um negócio bem purista mesmo, né? E eu acho que é um comportamento que pra mim não faz nem muito sentido, porque ao invés de agregar, a pessoa se afasta, fala, não, você não cola aqui não, sabe? Coisa desse gênero. Não, com certeza. Eu peguei sim um pouco dessa fase ainda, né? Aí isso daí a gente vai estar falando de começo dos anos 2000, tipo 2003, 2004, mais ou menos. Que aí então eu já era uma adolescente, né? E já tinha aquela coisa de tipo... porque assim, eu sou da Grande São Paulo, né? Então não tinha rolê de rock onde eu morava. Mas a galera que curtia, às vezes se encontrava, cara, na praça mesmo, na rua, né? Eram outros tempos, não tinha a violência urbana que tem hoje. E aí a gente se reunia, assim, na concha acústica, por exemplo, na pracinha que tinha lá. Quem então ficava lá, a molecadinha, os cabeludinhos, né? O pessoal que curtia rock e tal. E sim, então rolava essas coisas. Eu sempre gostei de usar camiseta de banda, né? Então nessa
nessa época aí que eu tinha uns 13 anos, pentelhava minha mãe pra me levar na Galeria do Rock. Provavelmente fiquei sabendo que existia a Galeria do Rock com a 89 FM, né, que eu escutava. E aí sempre falava das lojas lá, Die Hard, não sei o quê. Pentelhava ela pra me levar na galeria e comprar as camisetas das bandas que eu gostava naquela época. E aí, assim, não podia ir de camiseta de banda pra escola, né, que a escola era bem restrita com a questão do uniforme, mas como eu falei, quando eu tinha esses eventinhos, assim, até mesmo uma festa junina, uma coisa assim do bairro, da cidade, sempre ia com as camisetas e rolava, assim, esses questionamentos, né, tipo, fala 3 músicas aí dessa banda, não sei o quê, aquelas perguntinhas, mas, bom, não sei se por ser mulher, né, nunca passei por nenhum episódio desse de agressão, de nada, assim, grave por conta disso, mas era uma pentelhação, né, essa pentelhação, ela ainda existe com as mulheres na cena, eu acho que ainda existe um pouco de preconceito, de estereótipo, né, claro que é o machismo, né, que está incutido aí na nossa sociedade, então quando cola uma mulher em um rolê, principalmente se for de metal extremo ou de bandas underground não tão conhecidas, ainda rola às vezes uma pessoa tentando assim, tipo, extrair de você uma informação para ver o quanto você manja, o quanto você curte, mas eu acho que diminui um pouco, sim. Felizmente tá um pouco mais amplo já a participação de mulheres, né, e outros grupos que antes eram realmente meio que colocados de lado, assim. Shows, bares e tal, né? Então, eu não sei dizer sobre esse negócio do comportamento, dessas coisas que você comentou, né? Eu vou, tipo, hoje em dia eu vou mais em shows específicos, assim, tipo, uma coisa assim, uma vez, 2 no mês, coisas, tipo, bem mais, né, específicas. Diminuir um pouco o tanto de rolê que eu dava nesse sentido, né? Mas, pelo comportamento de rede, você vê que, né, que tá aí, que não mudou muita coisa, né? Tipo, agora fala na internet em vez de ser assim, na cara das pessoas, né? Mas tá aí ainda, né? Tipo, parece que é um pessoal que curte se isolar, né? Cara, não encosta aqui não, né? Tipo assim... Eu acho que é difícil, né? A gente teria que fazer algumas pesquisas, né? Alguns dados aqui pra gente estar falando exatamente sobre isso. Porque o que eu posso falar é de empírico aqui, né? Do que eu observo, do que eu vivo, que sim, existe ainda muito conservadorismo, o que não faz nem sentido, né? Tendo em vista que o rock sempre foi um movimento transgressor, de cada geração. Mas ainda existe um pouco desse conservadorismo, ou melhor dizendo, vou dizer assim, do purismo, como você falou. Então, tipo, o cara que começou a curtir o estilo, sei lá, thrash metal que surgiu nos anos 80. Só que essas pessoas, elas têm que entender que nós não estamos mais nos anos 80, né? Já se passaram 40 anos e as coisas mudaram, o comportamento das pessoas mudou, é outra sociedade. Então, você precisa evoluir. E isso não quer dizer que você tem que deixar de gostar do que você gosta, mas você tem que entender que, assim, tem pessoas agora, 40 anos depois, tem pessoas chegando no movimento agora, e é óbvio que elas não vão ter o mesmo conhecimento e a vivência que você teve. Então, tem que ser um pouco mais tolerante, né, com as pessoas que estão chegando agora, que às vezes não sabem. Tipo assim, não vão saber falar três músicas daquela banda, não vão saber o nome do vocalista, mas só dessa pessoa estar se interessando pelo estilo de música, né, pelo gênero que tem 40 anos de existência já. Como você falou, era uma situação para as pessoas se conectarem, né, e não se afastarem. Não você chegar pro molecada e falar, sai daqui, você não entende nada, né. A ideia tem que ser justamente trazer essa galera para o movimento, porque afinal de contas, você quer continuar vendo as bandas que você gosta, ou enfim, quer continuar vendo shows de rock, tem que ter público, né. Nenhuma banda vai continuar existindo, fazendo, enfim, compondo, gravando, se não tiver shows, se não tiver público para assistir. Mesmo a renovação do estilo em si, né? Se não chegar gente nova, né? Não tem como continuar. Porque, como você falou, 40 anos de existência aí de um estilo específico, o thrash, né? Cara, vai ter gente parando aí logo, né? Se não tem gente chegando pra fazer, daqui a pouco não tem o estilo mais, né? Tem que se considerar isso, né? Mas assim, eu esqueci de fazer a segunda pergunta. Eu fiz a primeira, né? Vamos voltar lá então. A segunda pergunta é o oposto da primeira.
Eu quero saber de uma coisa que todo mundo gosta, tipo, a melhor coisa do mundo, e você, tipo, mano, eu não suporto esse negócio, tá ligado? Mas você quer, assim, uma banda, um estilo, o que... Aí que, o que você quiser, sabe? Pode ser que nem você, tipo, o Guilty Pleasure você falou de estilo, né? Que você falou do pagode, né? Pode ser qualquer coisa, só que tem que ter esse padrão, tipo, uma coisa que todo mundo, nossa, joga lá no alto e você fala, meu, não quero ver isso nem pintado de ouro, tá ligado? É metalcore, cara. Metalcore. Sério. Que eu sei, não fique bravo comigo, eu sei que você gosta, mas assim, é na questão de eu não vejo tudo isso que as pessoas veem, principalmente eu não vejo como uma salvação do rock. Então assim, a gente acabou de falar, né, de pessoas novas chegando, agregando pra cena e tal. Então, nesse ponto eu acho legal, porque sim, traz uma galera mais jovem, são bandas contemporâneas, né, então não vai ser a banda de 40 anos atrás. As pessoas estão vivas ainda, né? Porque, tipo, é um pouco frustrante às vezes a gente gostar de bandas que tem já 60 anos de idade, porque não tem mais show que os caras estão mortos. Então, essas bandas, elas sendo mais novas, tem esse ponto positivo. Mas eu, sinceramente, acho tudo igual. Parece que os caras pegaram uma fórmula, todas as bandas seguem aquela mesma fórmula e as performances ao vivo tendem a deixar a desejar. Eu assisti já alguns shows, em festival, às vezes tem, né, banda no line-up lá, você acaba assistindo, ou até no YouTube, assim, já peguei pra ver alguns vídeos e, sinceramente, eu não acho que é tudo isso e não me agrada e pronto, acabou. Mas, tipo assim, cara, faz um sucesso absurdo, estrondoso, assim, né? São essas bandas que têm milhares de seguidores, rede social, não sei o que arrastam também multidões aí pra show, mas puta, eu não consigo, não tem nenhuma banda desse estilo que eu pego e falo assim, não, essa banda aqui é errada, sabe, vou pegar pra ouvir, não consigo. Pode crer. Mas aí tem na verdade tem não sei se é o seu caso, mas tem um lance aí que pra mim também pesa, que é a saturação sabe, do gênero. Tipo, apareceu, e eu creio que as primeiras, assim, sabe, as que hoje são maiores, assim, porque foram as que apareceram primeiro, eu acho que elas têm tipo assim, elas têm uma proximidade maior com o metal em si, sabe? Elas são menos híbridas, né? Mas aí a partir do momento que apareceu e se estabeleceu, aí tipo, ramificou pra N coisas que, tipo, pega o nome porque o nome tá bombando, né? Não, somos também e tal. Mas você olha e não tem, sabe, nada a ver com a proposta mesmo de quem começou, hein? Mas eu não sei, tipo, isso é muito pessoal, essa é a impressão que eu tenho, porque tem também, apesar de, como você disse aí, é um estilo que eu curto bastante, né? A minha banda era disso, né? Só que eu também percebo, sabe, tem coisa hoje assim que eu falo, não, pelo amor de Deus, cara, sabe, tipo, coisa que Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Os caras copiam igualzinho, não muda nada. E aí, tipo, pra mim, as primeiras que apareceram, como eu falei, eu acho que o diferencial delas era tá fazendo, tipo, uma coisa que não era comum no metal, né? E aí, a partir do momento que vira um padrão, cara, acabou toda a magia aí, né? Porque todo mundo que vem fazendo o que eles estão fazendo, que era a proposta de ser diferente no começo, né? Aí vira sabe, tipo, sei lá, vira lote, né, mano? Vira um negócio de escala de produção, né? E aí eu também não curto nesse sentido, não. Eu pego hoje em dia, tipo assim, a gente pinça, né? Sabe, pega uma aqui, outra aqui e tal, né? Fora que tem todo esse rolê também de... Cara, eu acho que tem toda uma nova geração com outras referências, sabe? Você vai ver, tipo, dentro desse negócio de metalcore aí, é uma galera que joga, tipo, eletrônico, uns negócios meio techno, né? E aí você fala, cara, mano, isso aí, tipo, tá dentro do selo aí ainda, né? E o cara se considera dentro da marca em si, mas não guarda nada com o original, né? Aí complica, né? Pois é, eu acho que justamente o que você falou de virar um lote, né, tipo, parece que sai de um forninho, tipo, 20 iguais, assim, e pra mim, assim, não só eles têm outras referências, como também, aí já é minha opinião pessoal, eles têm poucas referências, na verdade é isso que torna o som tão enjoativo e repetitivo, porque é um pessoal que parece que ouve ali meia dúzia de coisas e tenta fazer algo que misture aquilo tudo, só que são sempre as mesmas
meia dúzia de coisas, entendeu? Então não tem muito pra onde correr. Ao passo que você pega outros estilos, isso tudo dentro do rock, lógico, mas você pega outros estilos de rock e metal, e esses músicos, esses artistas que estão por trás disso, eles têm uma mente um pouco mais aberta para outros estilos, para outros gêneros, até fora do rock e do metal. Então eles conseguem trazer, né, as bandas boas, lógico, os bons compositores, eles conseguem trazer isso de outras influências, de outros estilos para dentro. Então na hora que ele vai compor ali, continua estando dentro do padrão que torna aquela música uma música de rock ou metal, mas consegue ter umas nuances que fogem um pouco, né? E é isso que deixa o som mais original. Pode ser que futuramente, com as bandas que hoje estão só, tipo, desgastando a fórmula, pode ser que haja também um amadurecimento, não sei. Mas isso é, sei lá, pode ser que venha gente depois ainda deles, que já tenha, tipo, uma cabeça diferente dos que estão agora, né? É complicado. Mas vamos voltar aqui no começo de tudo, Dani. Eu quero saber ali, tipo, quando que você começou a ouvir rock, tipo, o que exatamente fez, sabe? Se foi por acaso, se alguém te apresentou, e se você ainda lembra qual foi a primeira que bateu, assim, você fala, mano, que isso, tá ligado? Que negócio é esse? Eu achei que a gente ia começar por essa pergunta exatamente, mas então vamos lá. Cara, a história é bem longa, então eu vou tentar resumir, porque se eu fosse falar cada fase da vida, assim, né, ia ficar, assim, aqui um monólogo que ninguém vai querer ouvir. Mas, basicamente, minha mãe assim, é uma influência majoritária, né? Minha mãe também é do rock e do metal, e conforme andam dizendo por aí, ela está mais rolezeira do que eu, e realmente tem finais de semana assim que ela vai nos rolês, que eu opto em ficar em casa e tal, e ela tá indo nos rolês, e ela sempre gostou, né, de rock e de metal. E a gente tinha alguns vinis, né? Ela tinha alguns vinis em casa, que ela sempre colocava pra ouvir. Então, assim, os vinis que eu tenho uma memória muito clara, muito nítida, mesmo que eu era bem criança, mas que eu já gostava de... né, não entendia direito do que se tratava, mas quando ela colocava, eu gostava e pedia pra colocar de novo, pra repetir e tal, que era um do Queen. Agora eu não me lembro qual LP que era, mas com certeza era o que tinha Bohemian Rhapsody. É que eu acho que já era uma coletânea, não era o vinil, o álbum original da faixa, mas era um vinil do Queen. Tinha um do Creedence Clearwater Revival também, tinha alguns, na verdade, ela tinha vários vinis do Creedence. E Beatles, né, são 3 referências, assim, muito marcantes, isso da infância. Mas aí, antes da gente passar para adolescência e posteriores fases, né, eu queria deixar aqui um parênteses. Apesar da minha mãe ter sido uma influência enorme, gigantesca, que eu agradeço imensamente a ela por isso, eu discordo que isso seja um fator decisivo. E eu explico o porquê. Porque eu conheço muitas pessoas que, tipo, no seu âmbito familiar, ninguém gosta de rock, isso quando não condenam, né? Quando são pessoas que têm ali uma família religiosa, enfim, que tem outras questões envolvidas e que não sequer permitem esse tipo de coisa dentro de casa, né? E que mesmo assim essas pessoas conseguiram depois, mais pra frente, na vida, se achar dentro do rock. Então, eu não acho que a influência de casa seja necessariamente decisiva nesse fator, mas claro que acaba sendo uma influência na hora que você põe ali, é como se fosse uma salada de fruta, né? É um ingrediente ali que vai entrando. Então, na primeira infância foram esses vinis da minha mãe ali e tal. Ali de pré-adolescência e adolescência, majoritariamente foi o rádio, né? Então, o que é engraçado, como eu falei, eu sou de Caieiras, né? Que é a cidade da Grande São Paulo, 24 quilômetros da capital. Cara, não pegava sinal de TV bom, não pegava MTV. Então, apesar de eu estar ali pegando a rabeira dos anos 90, começo dos anos 2000, quer dizer, rabeira dos anos 80, né, porque eu nasci em 89. Peguei ali anos 90 e até anos 2000, que a MTV bombava, mas eu não tinha acesso a esse conteúdo porque não pegava o sinal de TV em casa. Então, aonde eu tinha pra ouvir música, assim, era o rádio, né? Não sei se... Aí eu já não me lembro se foi minha mãe que sintonizou no 89 ou se um dia simplesmente alguém ligou o rádio, tava uma coisa chata, eu fui lá passar a estação e achei
uma música que eu gostei, né, e deixei lá. Não sei, eu sei que o meu contato com a 89 foi bem cedo ali na pré-adolescência, tipo 11, 12 anos. E aí a partir dali veio muita coisa, porque expandiu, né, pra eu conseguir conhecer outras coisas que enfim, que não tinha dentro de casa. E aí eu entrei numa fase de grunge, assim, que ainda era um pouco contemporâneo, né? Apesar que, se você pegar o expoente do grunge, aí Nirvana já tinha passado ali, né? Nos anos 90 até 94, 95. Mas ainda tocava muito no rádio. Então, eu comecei a me interessar muito por grunge. E ali foi quando eu comecei a pesquisar bandas por mim mesmo, sabe? Que aí já não era mais aquelas influências da minha mãe. Não que ela não goste dessas bandas, mas porque essas bandas não eram contemporâneas para ela, mas eram contemporâneas para mim, né? Então as bandas que eu comecei a descobrir por conta própria, e sendo uma delas o Red Hot Chili Peppers, que até hoje, né, eu digo justamente que eles são a banda da minha vida. A gente pode até depois entrar um pouco mais fundo nisso, porque eles são uma banda, enfim, muito diversa, cada álbum é de um jeito e tal, mas que eu ali me apaixonei pelo Red Hot. E aí só mais pra frente, eu diria que no tipo, sei lá, dos 16 pra frente, eu comecei a ir um pouco mais pro metal mesmo, pro heavy metal, né? E aí comecei com os medalhões ali, cara, Iron Maiden, Metallica, né? Essas bandas mais famosas, mais conhecidas. E aí, na época, enfim, me relacionava com um rapaz que era guitarrista, né? E ficamos juntos muito tempo. E ele gostava muito de metal extremo, power metal, coisas que já entra numa parte que nem o rádio não ajudava, porque são estilos que não são radiofônicos, né? Então, aí ele me apresentou essa parte mais de gêneros de metal mais pesados, mais extremos, que não são tão radiofônicos. E, enfim, aí a partir daí, claro que eu já era, né, já estava na idade, assim, uns 20, 21, aí a partir daí também a internet já estava bombando, aquela coisa toda, já tinha YouTube, então aí você começa a ir atrás, né, e frequentar os rolês, assim, né, então comecei a me informar, tipo, de onde tinha lugar que eu podia ver bandas, né, e aí acho que a grande maioria também começa com bandas cover, né, cara, você vê assim, putz, vai ter uma banda cover de Iron em tal lugar, vou lá ver, vou lá, né, depois, assim, pelo menos pra mim foi depois esse processo de começar a frequentar rolês de bandas autorais, bandas tipo menores, pouco conhecidas, assim, porque não tem, esses eventos geralmente não tem uma divulgação, né, cara, muito boa, muito potente, então às vezes ou você nem ficava sabendo que tava tendo esse rolê, ou divulgavam de um jeito assim tão porco que você não animava de ir, porque você falava, vai ter lá 10 bandas que eu não conheço, num lugar que eu não sei como é que chega, né, era uma coisa um pouco assim, mas com o tempo, assim, como eu falei, internet e tal, aí vem rede social, as pessoas começam a postar, compartilhar, então, minha banda vai tocar tal dia, tal lugar, aí a gente começa a expandir aí os nossos horizontes, né, e hoje em dia, basicamente, com a internet, como a gente principalmente descobre coisas novas, né. Eu descobri a banda olhando aqueles, sabe, tipo, eu arrumava um CD de uma banda, quando era das gringas, né, pelo menos, e aí geralmente tem aquele padrão da banda, tipo, agradecer outras bandas que faziam tour com eles, né, agradeceram N bandas lá, né, e descobri a banda assim, tá ligado? Eu só ia procurando os nomes no encarte pra ouvir, pra falar, meu, qual é que é, né, tipo, desses caras e tal. Descobri um monte de coisa assim antes de ter esse acesso que a gente tem hoje, né? Uhum. Acho que hoje, na verdade, tem até uma sobrecarga, né, cara? É difícil você se apegar da mesma maneira que, tipo, se apegava antes da internet, né? Porque, cara, chove N coisas, não tem tempo de você conhecer tudo que aparece. Pode estar passando uns monstros aí batido por você, porque, né, simplesmente se falar, não, hoje eu não vou ouvir isso, vou ouvir outro. E passa batido e depois você não lembra mais, né? Aí tem até uma sobrecarga nesse sentido. Cara, mas você tinha comentado sobre o rádio. Eu queria voltar um pouquinho. Você conheceu, tipo, aquela pergunta que eu fiz lá atrás sobre aquela banda que, tipo, você ouviu e falou, caraca, sabe, ele foi, tipo, Chili Peppers no rádio, foi outra coisa? Você tem uma lembrança, assim, de um som que você falou, mano, que isso, tá ligado? Cara, eu acho que nesse sentido de, sem saber nome de banda, sabe, só por ouvir o som, assim, foi Iron Maiden mesmo, porque eu acho que
Mas eu não sabia, entendeu? Foi aquela coisa assim, de ouvir no rádio, parar na estação, falar, puta, isso aqui é legal, deixar, sei lá, não sei quantos X tempos depois você associar, falar, puta, aquilo lá que eu ouvi, que eu gostei, era Iron Maiden, assim, sabe? Porque são músicas que, sei lá, né, chamam muita atenção e mexem com a gente, assim, né? Então, mais que nem eu falei, nessa época aí, na adolescência, eu ainda não tava tão pegada no metal, mas já eram coisas que me interessavam, já eram coisas que chamavam atenção. Eu diria até que você falou sobre o papel da sua mãe, de repente o papel dela nessa história foi deixar você mais receptiva, né? Sabe? Quando você teve contato com a rádio, com outras coisas, você já estava mais aberta por conta dessa experiência com a sua mãe, né? Com certeza, né? Então, como eu falei, eu não acho que essa influência de casa seja um papel determinante, e até mesmo no exemplo que eu citei aí. Eu me relacionei, né, por muitos anos aí, 8 anos, com esse meu ex-namorado, que ele gostava de metal extremo. Tipo, logo que a gente se conheceu ainda na adolescência, ele usava a camiseta do Cannibal Corpse, até você mencionou aí o episódio do show do Canibal, né? Ele gostava de Cannibal Corpse, sabe, bandas assim, bem, bem extremas. E a mãe dele, né, minha ex-sogra, é assim, a fã número 1 do Zezé de Camargo e Luciano. Então, assim, dentro da casa deles, né, ninguém no âmbito familiar, não só na casa em si, mas como da família, casa de tios, primos, parentes, não gostavam, né? E a história dele, por sua vez, foi um pouco diferente, porque ele saiu daquela nossa cidadezinha, que eu digo assim, que é um ovo, né? E aí quando você tem uma cidade muito pequena, que todo mundo cuida da vida de todo mundo, assim, você às vezes fica um pouco mais fechado, né? Não consegue expandir tanto a sua mente. Mas quando ele fez, sei lá, ele estava na adolescência, aí o pai dele mandou ele estudar em Jundiaí, porque tinha um colégio técnico lá. E aí, para ir para Jundiaí, então ele tinha que pegar trem, né? Ou trem ou fretado, não lembro, enfim, mas ele tinha que ir para Jundiaí. E lá, que já era uma cidade bem mais desenvolvida, que já tinha uma cena, tinha barzinho de rock, um negócio assim. Então lá naquela escola que ele estudava, acho que era uma ETEC, ele conheceu outros moleques lá, adolescentes meio rebeldes sem causa lá da escola dele, se juntou com essa galera e conheceu, né, essas bandas todas. Então, tipo, meio que importou essas referências lá da escola dele. Então, mesmo sem ter ninguém em casa que curtisse, ele conseguiu absorver isso, né? Então, no meu caso, sim, teve a facilidade da minha mãe ser muito receptiva. Ela, até na questão, principalmente na questão financeira, né? Porque criança e adolescente não tem dinheiro para comprar as próprias paradas. Então, eu queria camiseta, queria CD, ela sempre ia comigo, claro que moderadamente, né, porque a gente não era milionário, então era aquela coisa, escolhe uma camiseta que você gostou, escolhe um CD que você queira muito, mas ela tinha essa disponibilidade de ir comigo, né, de bancar o negócio e tal, porque ela também gostava. Então, claro que isso foi um facilitador ao extremo, mas, de novo, que eu falei, só pra deixar claro que eu acho que o rock ele tem esse poder de ser tão chamativo, né? Ser uma coisa assim tão que se destaca, assim, que quando você vai, às vezes tudo bem, você não tem no seu círculo próximo ninguém que escute, que goste, mas você, a partir do momento que você tem o mínimo contato, isso desperta uma curiosidade tão grande que você vai atrás, né? E você fala, não, puta, eu quero saber o que é isso aí, quero saber que essas músicas de doido aí, quero saber o que estão falando, né? Porque a maioria que chega pra gente aqui é em inglês, né? Então é onde muitas pessoas vão ter contato ali com uma língua estrangeira também, através do rock, através da música, né? Então a influência de casa ajuda, claro, obviamente, mas não é determinante. Você mencionou agora há pouco que você nasceu em 89, né? Cara, eu tava lembrando esses dias aí, essa semana aí, sabe? Quando eu tava pensando já em algumas coisas aqui pra gente trocar ideia, né? E eu tava tentando puxar da memória aí, tipo, os meus primeiros contatos com rock, assim, né? E foi tipo por aí, mano, sabe? Foi entre 89 e 90, sabia? Eu tava. E assim, a minha família é tipo muito parecida com esse rolê do seu ex aí, sabe? Meu pai e minha mãe é tipo do sertanejo, daquele raizão mesmo, sabe? Tipo, aquelas duplas do interiorzão mesmo, sabe? Até eu lembro do meu pai comentando que Zezé de Camargo e Chitãozinho e Chororó era modinha, sabe? Tipo, não, esses caras aí
É modinha, mano. De verdade é os outros, né? E aí puxava os antigão mesmo, sabe? Cara, comigo rolou porque, assim, eu sempre fui. Isso é uma coisa que eu tenho até, tipo, às vezes levado pra terapia e tal. Cara, eu sempre fui uma pessoa absurdamente tímida, sabe? Daqueles tímidos de travado mesmo, assim. Sempre, mano, sempre, sabe? Tipo, eu creio que hoje em dia eu desenrolo melhor, assim, né? Mas, assim, uma boa parte da minha vida foi uma pessoa travada de, tipo, assim, de estar num lugar com uma pessoa que eu não conheço, eu não consigo puxar um A, sabe? E eu conheço gente que faz a festa, né? Nunca viu ninguém, mas já vira o melhor amigo, né? Eu era o oposto disso aí, né? Cara, ali era a terceira série, eu acho, quando esse ano aí, tipo, 89, 90, não tenho certeza disso, tô velho já. Então, não tenho certeza disso. Mas foi tipo por aí, eu tava na terceira série, foi meio que um jeito que eu arrumei de fazer amizade tinha uns moleque lá da minha sala que era roqueiro, né? E, tipo, sei lá, acho que os caras eram o contrário desse rolê que a gente falou no começo, porque eles foram receptivos pra caramba. Tipo, mano, chega aí, ouve isso aqui, não sei o que e tal, né? E eu lembrei que era mais ou menos 89, 90, porque eu tava olhando na internet que, assim, o meu primeiro contato foi com um programa que passava na Gazeta, que chamava Clip Trip. Que ele era tipo um Disque MTV, sabe? Tocava uma parada e tinha até esse rolê do telefone também, das pessoas ligar pra pedir e aí tocava a parada de quem pediu, né? E eu lembro que as primeiras coisas que eu ouvi de rock, assim, eu fui até procurar a data de lançamento pra tentar chegar exatamente em que ano que foi, né? Porque eu não tava lembrando, né? Mas eu lembro que as primeiras coisas que eu ouvi, assim, foi o Ramones. Tava naquela época do Pet Sematary, que era a trilha do Cemitério Maldito, né? Tocava muito Ramones, cara. Nossa, tocava direto. Ramones, o Metallica tava no Álbum Negro, então tocava Intercedment dia sim, dia também, sabe? Até hoje, né? Puta que pariu, ninguém aguenta mais ouvir essa música. Então, pois é, né, mano? Mas o negócio tá aí, né? Não abandona, né? Tá sempre aí. E foi, além desses aí, acho que tinha o Guns. Guns N' Roses tava na época tava indo pro Use Your Illusion, mais ou menos, sabe? Então tocava muito Quando eu comecei a ver o programa, eu tocava muito a Don't You Cry, sabe? Um pouquinho depois emendaram aquela November Rain também e tal, né? Mas eu lembro que assim, o meu primeiro contato específico foi isso aí. Né? Acho que a primeira fita cassete que eu tive mesmo, que era esse Use Your Illusion, 1 e 2 do Guns N' Roses, né? Então foi o primeiro contato mesmo assim, foi isso, tá ligado? E foi muito por conta de fazer amizade, sabe? Porque foi, sei lá, foi as pessoas mais receptivas ali que, né? Inclusive, assim, nem sei se eles vão ouvir essa parada, mas eu tenho contato com eles até hoje, sabia? Então, que da hora, cara. Então, não sei se eu vou pular aí alguma pergunta sua, se eu tô queimando a largada aí, mas é que eu queria falar um pouco sobre isso, assim, de tipo, a questão do rock na personalidade, né, e tal. Cara, como o rock conecta as pessoas, né, apesar desse lance que a gente falou que sim, tinha um clubismo e tem até hoje uma galera aí que é tipo, sei lá, conservadora, purista, não sei o quê, mas de uma maneira geral, na minha percepção, né, assim, ao longo desses, aí já faltam uns 20 anos aí, já que eu posso, né, falar que já tenho discernimento para falar, não, eu gosto de rock, gosto disso aqui. E ao longo desse tempo, eu tive, em geral, boas experiências nesse sentido de, puta, não conheço a pessoa, nunca vi, tô vendo pela primeira vez. Vou trocar uma ideia por conta do rock e acaba virando uma amizade foda, sabe? Uma amizade que você carrega por muitos anos. Mesmo que algumas aí tenha meio que se perdido no meio do caminho, cada um também tem a sua vida, né? Vão vindo filhos, outras responsabilidades, mas na medida do possível mantenho contato com muita gente assim há anos, muitos anos, e o fator de conexão justamente foi o rock. E aí então, tipo assim, tem a história da Dani Kids, né, onde surgiu o Dani Kids. Então, como eu tinha falado pra você, a questão da rádio 89, a rádio rock, né, fazia parte, assim, da minha adolescência. Puta, todo minuto que eu pudesse, que eu não tava na escola, tá ligado, eu tava sintonizada com a rádio.
Graças a Deus, essa daí funcionava bem, pegava bem o sinal em Caíras. Eu tava sintonizada na rádio o tempo todo, ligava pra falar com a Luca, pra pedir música, mandava cartinha lá, sabe? Era bem assim, era uma coisa assim de seguir, né, a fundo mesmo. E aí quando a gente começa a ter ali o acesso da internet um pouquinho mais amplo pra galera, pelo menos a galera que já tinha computador, né? E aí você, como estudou comigo na FATEC lá, você sabe que computador eu sempre tive em casa desde cedo, porque era a área de atuação do meu pai, enfim. Eu tinha o computador, que eu sei que não é uma coisa que todo mundo tinha na época, mas coincidentemente eu tinha. E já estava ali gostando desse negócio de internet, justamente porque a internet ajudava a procurar informações de artistas que eu gostava e tudo mais. Aí a 89, no site deles, tinha um bate-papo, que era assim, um negócio que quem viveu os anos 2000 sabe, né? Que era o auge, assim, das pessoas, era entrar ali na tal da sala de bate-papo. E a 89 tinha. E aí eu acho que assim, a primeira vez que eu entrei, aí tinha lá, pedia assim, qual que é o seu nickname, seu apelido? E eu não sabia o que colocar, coloquei Dani qualquer coisa, Dani Rock, sei lá, uma coisa assim. E quando eu entrei, eu vi que a maior parte das pessoas que estavam ali colocavam alguma referência da banda que elas mais gostavam, né? Então tinha, não sei quem lá, Hatfield, Robertinho Hatfield. Não sei quem lá, Rose, né? Cada um botava ali uma referência. E aí eu entrei por alguns dias ali naquela sala de bate-papo. Falei, puta, legal, acho que eu vou colocar então uma referência do Red Hot, que é a minha banda favorita. Eu sempre fui fissurada ali no Anthony Kiedis. Coloquei o Danny Kiedis, né, tal. E mais pra frente, na vida, assim, resolvi manter. E hoje eu vejo que eu fui muito visionário nisso aí. Porque, cara, é tão bom você ter uma rede social, assim, que você não precisa ficar se policiando com relação ao que você fala. E não ser achado tão facilmente na internet. Porque aí, na fase ali da adolescência, tinha umas questões aí de família, com alguns familiares e tal. Então, aí o pessoal começou a usar mais rede social e tal, e eu falei, não quero que fulano me encontre, sabe? Se digitar meu nome lá não vai me achar, digitar meu sobrenome não vai achar. E aí fui mantendo. Então sempre quando surgia uma nova rede social, que teve algumas ao longo do caminho aí, né? A gente teve Orkut, teve o Facebook, já foi bem mais usado do que é hoje. Eu tinha uma, inclusive, que era só de música, que chamava Blip FM, que eu gostava muito. E aí sempre onde tinha essa questão de você tem que criar um nome de usuário, aí sempre foi Danny Kiedis, né? Então isso se mantém até hoje. Eu falo assim, eu acho que virou uma persona, tá ligado? Quando você começa a estudar sobre essa questão de você tem, claro, a pessoa, o personagem, e você tem a persona. Então, para quem de repente não está familiarizado aí com o conceito, a diferença de personagem e persona é que o personagem ele geralmente tá dentro de um contexto específico, né? Então, por isso que um comediante, por exemplo, que faz stand-up, ele pode ter ali dentro do show dele vários personagens. Mas quando você tem uma persona, ela mantém a sua essência, né, da sua personalidade pura, vamos dizer assim, só que ela é uma versão mais apresentável. Então ela é aquilo que você quer que os outros vejam, mas não revela tudo sobre você. Então no meu caso, por exemplo, não revela a minha real identidade. Essas são informações que eu só vou passar se eu realmente estabelecer uma conexão com a pessoa, que vai virar minha amiga, vai frequentar minha casa, né? E de uma maneira geral, se eu vou num rolê, alguém fala, puta, me adiciona lá no Instagram, não sei o que lá. Aí tá aqui, Danny Kiedis. Essa é a minha persona, mas que ainda, claro, mantém a minha essência, né? É tipo uma máscara social, né? Na verdade. É uma máscara, sim, social, só que é uma máscara que você criou. Você não tá usando algo que te deram pra usar, né? Então, tem uma relação importante disso aí com o rock, justamente. Então, assim, quando você cria esse personagem ou essa persona, você não é você mesmo, certo? Porque você tá usando uma máscara social. E sim, isso te dá superpoderes, isso te dá a possibilidade de realizar coisas que você não faria ali com a sua cara lavada, isso no sentido literal ou figurativo, tipo assim, se expondo totalmente, né? E aí foi assim que surgiram grandes bandas, grandes artistas, como, por exemplo, Kiss, Twisted Sister, King Diamond, né? Na verdade, todas as bandas de black metal, que todas fazem ali o seu corpse paint, né? O Slipknot, que usa máscaras. Então, assim, tem uma relação, sim, dessa construção de persona e personalidade do rock, muito aliado com isso. Então, assim, justamente o que a gente tinha falado, o rock, ele é um gênero musical, vem muito dessa coisa de ser transgressor, né? Então, de não concordar com algo sociopolítico do contexto, que tá, né, da geração, e tipo assim, não, beleza, eu vou enfrentar isso, vou me posicionar contra isso,
Mas também, ao mesmo tempo, nem todo mundo queria se expor 100%, né? Então, adotaram esses artifícios para poder expressar essa opinião contrária, essa posição contrária, mas sem necessariamente expor o rosto, enfim, né? Expor totalmente a sua vida pessoal ali. Muitas bandas aí, artistas, levaram anos, né, de carreira, assim, de shows, para realmente revelar quem eles eram, para expor, né? Claro que quem trabalha ali diretamente com eles, tipo staff, né, o pessoal de turnê, tá ali e tá vendo as pessoas no dia a dia, mas pro grande público, pra mídia, o próprio Kiss, né, levou, sei lá, eu acho que 20 anos pra ter aquela fase que foi o Kiss sem máscara lá, sem pintura e tal. Então, eles só toparam isso também na época, porque eles já estavam podre de rico, né, já estavam consolidados. Então, com máscara, sem máscara, a galera ia continuar indo ver o show. Mas, assim, essa questão de usar uma certa, um certo, entre aspas, disfarce para se expor, né, é bem comum dentro do rock, né. Sobre você, de novo, eu queria ver com você. Você comentou meio por cima, agora há pouco, sobre amizades que você fez e tal, né? E eu queria ver com você se tem, assim, alguma experiência em específica que você fala, cara, se eu não tivesse aqui, não tinha rolado. Se eu não tivesse nesse meio, se eu não tivesse com essas pessoas, cara, não teria acontecido, sabe? É coisa que pode-se dizer que até um formador de caráter e de personalidade, porque tipo, é um acontecimento que você fala, cara, isso aqui fez toda a diferença na minha vida, sabe? Meio que até no sentido de continuar. Você disse que já tem 20 anos aí que você tá ali. Tem alguma coisa assim que você consegue, tipo, pontuar? Que você fala, mano, teve uma experiência na minha vida, ou mais de uma, assim, que foi formadora nesse sentido, né? Deixa eu pensar aqui. De uma maneira geral, só para pontuar aqui, né? Eu acho que teve vários momentos, assim, de ir em show, então estar envolvida nesse ambiente de um show de rock, aconteceram experiências bacanas que propiciaram que eu continuasse indo nesses shows, sabe? Por exemplo, assim, como eu falei, eu sou de Caieiras, né? Então, antes de existir Google Maps, essas coisas, era mais difícil a gente saber como é que chegava num lugar, né? Eu tinha que pegar trem, chegou lá no trem, metrô, depois um ônibus, né? Tinha essas complicações, não era só olhar lá deixa eu ver aqui no aplicativo como é que eu faço pra chegar. Não tinha isso daí, né? Então, várias vezes eu pegava o trem até uma estação que eu tinha visto que era próximo do local. Quando chegava na estação, já começava a ver, né, todos assim, os cabeludos, cara de camiseta de rock e tal, não sei o quê. E eu tinha quando eu tô com meu namorado não tem esse problema, mas quando eu ia sozinha, eu adotava uma estratégia que era colar em um casal que tivesse com a camisa da banda ali e tal, né? Porque é aquela coisa, um casal, a gente, enquanto mulher, vai se sentir muito mais, né, segura. E colar no casal e falar, e aí, beleza? Pô, vocês estão indo lá pro show também? Você já sabe o caminho, você já conhece a casa e tal? E aí colava, né, nessa galera, assim, e conseguia chegar no lugar que até então eu não fazia ideia nem de como chegava lá, sabe? E chegar em segurança e tal. Então sempre tinha isso. Então eu falava assim, a tática é de tipo assim, siga o casal de cabeludo com a camisa da banda, né? Sempre geralmente funcionava assim. Então essa cooperação que eu vejo assim, que acontece em alguns tipos de shows assim, é muito da hora assim. É o que a gente falou. Às vezes existe ainda esse pessoal aí que fica meio te julgando, tipo, porque você não tá vestido de uma certa forma e tal, não sei o quê. Mas, em geral, a identificação de tribo dentro do rock, ela é muito forte, né? As pessoas realmente gostam de se vestir de um determinado jeito. Não que isso determine, tipo, não, então se você não tá de preto, se você não tem tatuagem, não sei o que, você não é roqueiro. Não é isso que eu quero dizer, mas, em geral, as pessoas gostam de adotar essa aparência de tribo, justamente para facilitar nessa hora da identificação, tipo, esse aí eu sei que curte a mesma coisa que eu curto. E isso gera, né? Também aí, tem um rolê aí que eu acho que tem a ver com a identidade da pessoa, né? Tipo assim, eu consigo me colocar como exemplo, porque assim, eu já, tipo, tive vários cortes de cabelo diferentes, vários, tipo, estilos do tipo mais adequado, pode-se dizer, mas assim, cara, eu olhando hoje, o jeito que eu tô aqui, sabe? Tipo, alargador, piercing no nariz, tal, o cabelão moicano e tal. Cara,
esse sou eu. Parece que a minha alma é isso. É o tipo do visual, da aparência em si, que eu me sinto mais eu. Então aí eu acho que tem até um rolê de identidade também aí. Sabe? De você, cara, tentar se adequar em outro tipo, você falar, cara, não, isso aqui não sou eu. Isso aqui, né? E você não se sentir mesmo você, se ficar incomodado e coisa do gênero, até você chegar naquilo que você fala, mano, aqui agora sou eu. Sabe, eu me lembro de ter... Aí eu acho que eu devia ter, sei lá, seus 10, 11 anos, não sei. E eu me amarrar naquelas tatuagens que vendia na banca de jornal, que você cola com água, sabe? Aquela que você cola assim com água e ela fica lá, né? Cara, eu me lembro de pedir muito pro meu pai comprar essas paradas pra mim, mano, quando eu era moleque de tudo. Então foi um negócio que, assim, a minha opinião é que sempre teve aqui, sabe? Sim. Tava só esperando poder sair, sim, entendeu? Exatamente, mas então, tipo, eu acho que tem essa conexão de tribo, né, muito forte, que ela ultrapassa algumas barreiras, assim, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra você. Se eu tô vendo uma pessoa, assim, na rua, uma roupa, entre aspas, normal, né, uma roupa qualquer que não tenha nenhuma identificação de banda, dificilmente eu vou conversar com essa pessoa por algum motivo, né? Mas, às vezes, simplesmente pelo fato de você estar de camiseta, assim, tem até uns memes aí na internet que o cara passa e dentro do mercado, tipo, um puta brutamonte, assim, tá ligado? Cheio de tatuagem, tipo, meio Zack Wilde, assim, tá ligado? E aí ele passa no corredor lá de, sei lá, iogurte, granola, essas coisas assim. Aí vem um cara careca, bombado também, com a camiseta da mesma banda, aí eles se encaram por um tempo, assim. Aí um chega pro outro e fala assim: oh, muito legal essa banda aí da sua camiseta, tal, não sei o que, minha banda favorita, né? Qual marca de cereal que você costuma comprar? E aí, tipo, os caras começam a desenrolar ali, porque é exatamente isso, tipo, você, de cara, você já sabe que alguma afinidade com aquela pessoa você tem, né? E isso já gera o quê? Uma empatia muito maior do que com uma pessoa que até então você não te diz nada, né? Que o estilo dela ali não quer dizer nada. Então, claro que isso pode ser um pouco perigoso pra gente não fazer esses pré-julgamentos, né? Porque nem todo mundo, às vezes, tipo assim, que nem o homem, né? A gente sabe que nem todos podem ter cabelo comprido, até gostariam, mas não podem ter, trabalham em alguma área, tem uma área de atuação que não pode ter cabelo comprido, não pode ter barba, muito menos piercing, essas coisas. Então, não quer dizer que a pessoa que não tenha aqueles elementos, que ela não goste de rock, mas fica um pouco mais fácil da gente se identificar quando a pessoa tem, né, algum elemento ali, alguma característica. Mas voltando na questão das histórias que marcaram, né, que falaram assim, puta, isso aqui é muito legal e tal. Teve um show, cara, do Rammstein, não vou lembrar quando ali, sei lá, 2004, talvez, 2006, não lembro. Foi no extinto Via Funchal, né? Essa casa que não existe mais. E o que acontece, né? Então, de novo, nessa época aí, só para recapitular os nossos ouvintes aqui, eu era muito nova ainda, dinheiro era limitado, porque eu não ganhava dinheiro, então eu tinha que pedir dinheiro, né? Normal, né? Pra família e tal. Já namorava, né? Então, esse meu namorado que gostava de rock e metal também. E aí a gente gostava muito do Rammstein e a gente olhou lá, quanto custa o ingresso? Custa tanto, fizemos nossos corre, cada um pediu pro seu pai, não sei o quê. Beleza, juntamos o dinheiro. E na época também não tinha esse negócio de compra online, né? Ou se tinha, era mínimo, a parcela mínima da população que comprava. Normalmente você tinha que ir no guichê, lá na bilheteria, e comprar o ingresso lá, né? E aí, eu não lembro assim direito o que aconteceu, eu sei que acho que a gente só conseguiu juntar o dinheiro total, a quantidade total, sei lá, na semana ou dias antes do show, e beleza, assim, mas eu falei, beleza, no dia do show a gente chega lá mais cedo, né, vai na bilheteria e compra. E beleza, chegado o dia do show, a gente teve toda essa história de não conseguir chegar, porque a gente não conhecia, Via Funchal, era mó longe pra caralho, puta rolê. Beleza, conseguimos chegar lá no lugar, não com muita antecedência, tipo, faltava, assim, sei lá, uns 40 minutos pra começar o show. Aí a gente foi na bilheteria e falou assim, ingresso esgotado, não tem mais ingresso. Ou pelo menos não tinha mais ingresso do setor que a gente queria, acho que só tinha um ingresso que era, sei lá, o dobro do preço, né, um negócio assim. E eu fiquei assim, não, como assim? Ingresso esgotado? Não pode ser, né, fiquei, tipo, inconformada com aquele negócio. E aí a mulher falou, não, esgotou, né, esgotou, não tem o que fazer. E aí, mano, eu tava tão desolada, porque eu queria tanto ver a banda que eu gostava e não sei o que, e tinha juntado aquele dinheiro, sabe? Eu sentei na sarjeta ali na frente do Via Funchal e comecei a chorar, né, meu namorado lá, tipo assim, acontece, né? Eles vão vir de novo, pô.
banda vem aí toda hora, né, não sei o quê. Eu chorando. Aí nisso veio um segurança que trabalhava no Via Funchal, ele veio meio preocupadão, assim, tipo, eu acho que ele achou que era uma briga de casal, sabe, que a gente tinha brigado, que eu tava chorando, que tinha alguma coisa errada acontecendo. O cara também era um puta brutamonte, assim, e ele chegou e perguntou, o que aconteceu aí, moça, tá tudo bem? E aí eu, né, chorando, não, tá tudo bem aqui a moça falou que não tem mais ingresso, a gente veio de longe pra ver a banda e tal, não sei o quê. Aí pra encurtar a história, pra não ficar aqui muito longa, mas o cara conseguiu dar um jeitinho por fora, né, então assim, ele falou, quanto você tem de dinheiro? Aí eu falei, tanto, que era o correspondente a 2 ingressos lá da pista, né. Aí ele falou assim, tá, espera aqui, aí falou, você, né, pra ele, você espera aqui desse lado, ela espera ali do outro lado, não sei o quê. E ele colocou a gente pra dentro, basicamente a gente molhou a mão dele e ele colocou a gente pra dentro, né. E foi um dos melhores shows, assim, da minha vida, pelo show em si, que foi foda, os caras colocaram aquelas pirotecnia que eles gostam de colocar dentro do Via Funchal, se você for ver hoje, que é absurdo, né, porque o risco que tem desses negócios, eu acho que foi, tenho certeza que foi antes daquela tragédia da Boate Kiss, né, porque depois a fiscalização ficou muito mais em cima disso e tal, mas, mano, era o Rammstein, ninguém tava nem aí, foda-se se vai pôr fogo na casa, se não vai. Foi um baita de um show, né? E aí, assim, eu lembro que não existia, assim, né, o WhatsApp, essas coisas, mas eu peguei o telefone, ele anotou pra mim, o segurança anotou num papel lá, sei lá o quê, o telefone dele e falou, se tiver outros shows aqui no Via Funchal, que vocês estiverem aí numa situação parecida, né, me manda uma mensagem e tal, lhe dá uma ligadinha que eu vejo que eu consigo, não é garantia, mas eu vejo que eu consigo pra vocês. E aí a gente chegou aí mais em uns 2 shows, assim, nesse esquema, né? Eu nem olhava mais em bilheteria, tipo, eu ligava pra ele e falava, e aí, beleza, vai ter tal show tal dia, você consegue? Ele, peraí, vou confirmar aqui, daqui uns 2 dias eu te ligo. E ligava e a gente acertava o valor com ele e entrava, né, cara? Então, assim, são experiências que marcam a tua vida, porque você fala, toda uma comoção, né, assim, o cara ali rolou uma empatia, ele tava até, se você for ver, se expondo, né, no trampo dele, que o que ele tava fazendo era errado dentro da função dele, mas tava até se expondo porque simplesmente ele falou, sabe, molecadinha aí quer ver a banda e não chegar aqui e dar com a cara na porta, né, cara? Então foram experiências assim que eu considero marcantes de falar, é um rolê legal, né? Um rolê onde eu me sinto acolhida, porque eu não sei se fosse um outro tipo de evento, um outro tipo de rolê, se eu teria conseguido alguma coisa do gênero, né? É isso pra você, porque assim, eu tenho 2 momentos, assim, como banda, não é como ouvinte, né? Como banda, assim, né? Na época que eu tocava, que, cara, pra mim é tipo transcendência, sabe? É um negócio que eu falo, a parada que eu não esqueço, mas embora, assim, se você for parar pra olhar pelo tamanho da coisa toda, não foi nada tipo assim cara, eu não mudei o mundo em nenhum momento, sabe? Mas assim, foram 2 momentos em que, tipo assim, um deles foi eu tocava muito numa feirinha de artes que tinha onde eu morava, no Imbu, né? Todo ano tinha essa feirinha e quase todo ano a gente estava tocando lá enquanto a banda estava funcionando ainda, né? Tipo, não era lotação absurda, nada do gênero, mas assim, dava pra ter um gostinho do que era ter uma galera curtindo o seu som, né? E eu lembro que em uma dessas aí, eu tava com um problema com um guitarrista da banda, que ele tava, tipo, tava furando ensaio, tava um negócio mal incerto, a gente tava, tipo, pra tirar ele na época, tava um negócio meio assim que eu comecei a trocar ideia com um cara que tava de outra banda, né, sobre isso. Os caras, e a banda lá, tal, né, eu falei, mano, tá embaçado, o maluco lá, a gente vai rodar, e aí pra achar outro guitarrista vai ser mó trampo de novo, não sei o que, vai ter um tempinho aí de inatividade, né, e não sei nem, tipo, se dá pra continuar, né, porque e tem todo um trampo e tal, né, e esse cara me falou, cara, mano, se não é a tua banda, não tinha a minha, sabe? Tipo, falou, cara, eu ouvi a tua banda, e foi um rolezinho furado que a gente tocou, tá ligado? Um rolezinho meia boca, sabe? Daquele que você não dá nada. A gente tocou no negócio ali, mano. E o cara falou, mano, naquele rolê lá, eu vi a sua banda tocando, eu falei, mano, a gente tem que fazer uma parada assim, tá ligado?
Eu falei, cara, que bagulho da hora de ouvir, né? Tipo, o cara jogou lá no alto, né? Sim. O ego foi, bateu no teto e verdade, voltou, assim, tá ligado? Né? Tipo, como eu falei, o rock Foi bem- é um estilo, é um gênero que por natureza ele chama muita atenção, né? Então você pode ver que quando tem esse tipo de evento gratuito em praças e tal, sempre tem uma criançadinha, né, colada na boca do palco, né, cara? As crianças gostam, se interessam e tal. Então, eu considero que isso que eu falei, é um gênero que conecta as pessoas, apesar dos pesares, que, meu, é ser humano, né? Então sempre vai ter um ser humano ali escroto pra vir fazer uma coisa não tão, pra ter uma atitude meio merda, né? Mas de uma maneira geral, tipo, é um gênero, assim, que faz as pessoas se conectarem. Eu acho que o principal que eu vejo no que isso difere, porque eu tava pensando aqui outro dia, até desde que a gente falou que ia gravar o podcast, né, sobre o rock e tal. Então, tipo assim, o movimento pop, de música pop, ele também tem essa questão da paixão muito aguda, né? Então você pega assim, Backstreet Boys, né, da nossa época lá dos anos 90, puta, estourou, a molecada, as meninas principalmente, mas enfim, a meninada adolescente amava, e assim como cada geração tem a sua pop band que estoura, e que a galera vai lá, acampa na porta, não sei o que, não sei o que. Só que, por que eu tô falando do Backstreet Boys? Porque eles vieram recentemente, né, pra aquele show lá de nostalgia lá e não sei o que. Esgotou, foi um mega sucesso de bilheteria e tal. Só que assim, essas pessoas que foram lá no show do Backstreet Boys, hoje que tem a nossa faixa etária aí, entre 30 e 40 anos, elas foram pelo fator nostalgia. Elas não estão escutando Backstreet Boys há 30 anos com a mesma paixão e a mesma, entendeu? A mesma ânsia, assim, né, de ver Backstreet Boys. Tipo assim, beleza, Backstreet Boys resolveu fazer essa turnê, resolveu vir pro Brasil, o pessoal achou legal, foi lá e comprou. Mas também, se eles não quisessem vir, se eles quisessem já encerrar a carreira, tipo, beleza também. Porque a galera ia falar, legal, ouvi lá quando eu era adolescente, tudo bem. Mas o rock não, cara. Você vê que assim, o Ozzy Osbourne, cara, eu tenho pra mim que ele é um artista e ele vai morrer no palco, fazendo um show. E por mais que isso soe, né, assim, tipo, puta, sei lá, trágico, mórbido, não sei o quê, eu acho que se isso acontecer, e eu acho que vai acontecer, pra ele vai ser a melhor coisa do mundo. Porque o cara, em toda entrevista que ele dá, ele fala, isso aqui é a minha vida, eu não sei viver sem ser isso aqui, eu não sei fazer outra coisa, eu sou ruim com qualquer outra coisa, eu nasci pra fazer isso, é o que eu gosto de fazer, e parando pra pensar quantas gerações que ele mudou com a atitude, com a música dele, com as colaborações, que ele também colabora com músicos de outros estilos e tal, e isso é uma coisa que você não vê no gênero do pop. O gênero do pop ele tem uma paixão muito grande envolvida, mas essa paixão é efêmera. E as bandas de rock não. Elas têm uma tendência de carregarem ali um legado, né? E claro, se tudo dando certo, se ninguém morrer, a banda não tretar e tal, eles continuam lançando material, bom ou não, aí fica a critério de quem vai escutar, mas eles continuam na ativa até praticamente o fim da vida, sabe? Até uma causa maior, que eu falei, até uma treta que separa de vez a banda, ou até um integrante morrer, e assim, às vezes nem quando um integrante morre, né? Às vezes, assim, passado o trauma ali do falecimento, né? O luto e tal, a banda substitui, né, a pessoa e segue em frente, que é o caso agora do Foo Fighters, né? Eu achei que o Foo Fighters ia acabar depois, né, do falecimento do Taylor, porque o Taylor era uma peça, assim, tipo, fundamental do negócio, mas, cara, Dave Grohl, um puta exemplo de um ser humano, né, porque depois de ter perdeu o Kurt Cobain, e tem que falar disso até hoje, né, que até hoje nas entrevistas ele não consegue nem falar muito sobre isso, você vê que é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com isso, perdeu o Taylor e pouquíssimos meses depois perdeu a mãe. Assim, o cara que tinha tudo pra largar e falar, puta, não, chega esse negócio de banda, chega esse negócio de música, mas é mais forte, cara, um sentimento, tipo, não, vou continuar na ativa, por quê? Porque tem aquele moleque de 15 anos que ainda não viu o Foo Fighters ao vivo e eu quero levar um show do Foo Fighters pra esse moleque.
E é isso que vai mudar a vida desse moleque, igual tipo um comentário lá do rapaz pra você, pô, eu vi a sua banda tocando e isso me deu vontade de ter uma banda. Então é esse sentimento que acho que é muito único do rock, assim. Um outro momento que eu tinha dito que era 2, né? O meu irmão tinha acabado de separar e a gente foi em um show lá na frente da Galeria do Rock, que era Project 46, essas bandas assim, né? Mais metalzão mesmo, desses novos aí e tal, que você não gosta, né? Mas aí o que acontece? A gente assistiu o show da hora, pá, né? E aí, quando a gente tava indo embora, o meu irmão falou, cara, eu não tô afim de ir embora ainda não, mano. Sabe, ele tava nesse rolê meio bad de ter separado e tal, né? Ah, não tô afim de ir embora, vamos sentar aqui um pouco aí. A gente tava sentado na estação, sabe? Na estação ali, cara, ali é República, né? República. É República, foi isso. E era metrô já, né? Foi bem ali mesmo. Cara, a gente sentado trocando ideia sobre o show que tinha passado e tal, né? E aí passa um cara que eu nunca vi na minha vida, tá ligado? Não faço ideia de quem seja. E aí, Braille Code, cadê vocês, mano? Sabe, tipo assim, Braille Code, pra quem não sabe, era a minha banda, né? E, cara, eu fiquei tipo assim, mano, como assim? Quem é esse cara, velho? Onde esse cara viu a gente tocando e tal, né? E é uma sensação de transcendência também, absurdo falar, cara, um cara que eu não faço ideia, tipo, o nosso som ficou na cabeça dele de um jeito que o cara lembrou da gente. Mano, eu já tava, há uns 5 anos parado, talvez. Eu acho que nessa época já tinha uns 5 anos que a gente tinha, tipo, não tava rolando mais nada de tocar com banda, entendeu? Então, cara, qual é a probabilidade de alguém bater o olho em você no meio do metrô da República e falar, puta, é os caras da banda lá e tal, né? Bandinha que tocava na Feira de Artes, tá ligado? Pra mim é um bagulho que não, sabe, tipo, no frigir dos ovos, não mudei o mundo, como eu falei, mas é uma memória que é boa pra caralho, sabe? Tipo, não sai da minha cabeça esse rolê, entendeu? Mas tem aquela história, né, Henrique? Uma pessoa sozinha, talvez ela não consiga mudar o mundo. Mas ela tem o poder de mudar o mundo ao redor dela, entendeu? Não é a mesma coisa que mudar o mundo por completo, mas a gente tem esse poder de mudar o que tá no nosso alcance, né, cara? Então, assim, que seja você colocar ali na cabeça de uma pessoa, pô, vou influenciar essa pessoa a ter uma banda, ou essa questão de, tipo, a pessoa se tornar mais desinibida, né, perder a dificuldade de falar em público e tudo mais, por causa de show, para ela poder se comunicar melhor. Às vezes ela quer ir atrás do artista que ela gosta, quer ir no hotel atrás do artista e tal, e isso ajuda a pessoa a perder essa timidez e tal. Então, assim, não tá mudando o mundo, mas tá mudando o mundo dela, né, e das pessoas ao redor dela. Já faz uma diferença absurda, né, cara? Com certeza. Porque se você parar pra pensar, assim, o grande X da questão da humanidade em si é esse negócio de, tipo... cara, eu sei que eu vou morrer, mas eu tenho que deixar um jeito de não morrer. Então, tipo assim, morrer a gente vai. Então, o jeito de não morrer é isso, é você, tipo, deixar uma marca, né? É o grande X. Você vai ver um atleta aí que tenta bater um recorde absurdo. Você vai ver um ator que tenta ganhar o Oscar e bombar em Hollywood e tal. É sempre isso, tá ligado? É tipo uma permanência. Eu vou morrer, cara, mas minha marca tá aqui, tá ligado? Eu influenciei essa galera. Tipo, eu ensinei esse povo o meu jeito de ver o mundo, sabe? E aí, a partir daí, sei lá, pode vir N coisas ali, pode vir o cara que, tipo, viu você tocando e falar, mano, vou aprender também, pode ser o cara que te viu um filme e falar, cara, eu quero ser isso aí e tal, né, mas é o X da questão da humanidade é essa, né, é, tipo, deixar uma marca e tal, né, cara, aí eu acho que, tipo, mano, tipo, da hora você ver você ter esse tipo de reconhecimento, que seja, tipo, micro, igual esse meu, mas, cara, é bem louco, sabe? É um bagulho bem legal. Ah, com certeza. Eu acho que é isso que você falou, a questão de você deixar a marca, né? E talvez, assim, quem presenciou ali aquele momento, extrair né, absorver alguma coisa nova, né? Daquela experiência e tal. Aprender com aquilo é sempre... essa que é
a grande questão, por que a gente tá aqui nesse plano, né, cara? Pra tentar melhorar e evoluir sempre, né? E nesse ponto aí que a gente sempre fala, que o rock tem um papel importante de se posicionar contra determinadas, né, enfim, determinadas normas da sociedade, determinadas coisas, porque significa o quê? São grupos de pessoas que não concordam com aquelas normas, não concordam com aquelas regras, e estão aí para quebrar, estão aí para contestar, para levantar questionamentos, né? Claro que nem toda banda de rock é exclusiva para isso, né? Quando tem um pessoal que fala assim, mas e as bandas lá de hard rock farofa que só fala de festejar a noite inteira, sexo, drogas e rock and roll e tal, não sei o quê. Mas, cara, você tem que analisar o contexto. Para muitas pessoas vivem numa realidade onde sexo, drogas e rock and roll são temas tabus, são temas proibidos. Então, simplesmente você falar sobre isso, você tá quebrando um tabu dentro daquele âmbito ali. Tipo, eu lembro de ter visto um artigo uma vez aí falando de uma banda aqui do Brasil, cara, uma banda Tupi-Guarani de metal. Tipo, os caras têm a origem, né, indígena deles, cantam em Tupi-Guarani e fazem metal, tá ligado? Tipo assim, velho, não tem nem o que explicar de quão transgressor é isso, sabe? Os caras estão, tipo, como fala assim, contestando toda aquela coisa de falar que, sabe, índio é inferior, que índio não entende nada, que onde já se viu, tipo assim, a mentalidade daquelas pessoas que achariam impossível uma pessoa indígena estar tocando uma guitarra, simplesmente porque, sabe, aquele pensamentinho bem limitado, tipo, porque guitarra não dá em árvore na natureza, o que o índio vai fazer com a guitarra, sabe? Esse pensamentinho bem preconceituoso e tal. E o cara tá aí pra esfregar na fuça desse povo. Fala assim, sim, eu sou indígena e isso não me impede de tocar guitarra e fazer metal, caralho, sabe? Tipo, isso beleza, pode não mudar o mundo, pode não acabar com o preconceito do planeta inteiro, mas com certeza se alguém tiver a oportunidade de ver esses caras tocarem, ou simplesmente de ver ou escutarem o trabalho no Spotify da vida que seja, vai falar assim, puta, que incrível, o cara lá no meio da Amazônia, sabe, o negócio conseguiu chegar lá pra ele conseguiu gravar e isso chegou até mim. E eu acho isso incrível, né, um posicionamento que você tem aí dentro do rock que é modificador, né, um agente modificador. Uma identidade, né, o cara passar a identidade dele, passar toda a cultura dele, né, através da música, né? É bem louco, mano. Esses dias eu vi, cara, eu queria lembrar o nome, eu acho até que eu segui o perfil no Instagram, mas eu não me lembro agora. Mas era uma banda indiana, sabe? E com aqueles rolês de instrumento indiano, sabe? Com aquelas instrumentos de corda lá, tipo, indiano e tal, né? Que é bem específico. Ítara, né? Isso. Tinha aqueles tamborzinho também, tipo, bem pegada cultural da Índia. Misturado com metalzão, mano, foda, sabe, bem louco mesmo, assim, sabe, tipo, o cara jogava, tipo, a cultura deles no meio ali do negócio e do nada aparecia uma guitarrona estralando, assim, bem louca, sabe, mas é um lance, sabe, tipo, voltando um pouco atrás do que você falou sobre a diferença do pop que aí eu acho que encaixa na ideia dessas bandas aí. O rock tem essa pegada de ser um estilo completo de vida, né? Quase uma filosofia de vida, né? E o pop não, o pop é música. O pop é um gênero musical. Por isso tem esse rolê de tipo, passou, agora é nostalgia, né? Se der eu vou e tal, mas beleza, mas é só pela saudade, né? E o rock não, cara, você entrou, mano, ele tem toda uma filosofia. Aí entra tudo isso que você falou sobre esse rolê antissistema, protesto, cara, tá tudo dentro ali, né? Você vai ver, tipo, movimento punk, ele tem toda uma ideologia, mas ele é, tipo, praticamente que afiliado ao rock, né? É meio que o megafone do punk é a música, né? E tem toda uma ideologia, acho que o rock em geral, sabe? E, tipo, independente do estilo, ele tem essas características que fazem ele ter praticamente uma cosmovisão completa. Então, tem alguns documentários, né, não só um, mas vários documentários que tratam justamente isso, do rock, assim, ele ser um estilo de vida realmente, não só um estilo de música, né. Então, acho que
com aqui a ideia aqui, o objetivo do podcast é justamente falar de personalidade, não tem como desvincular uma coisa da outra, sabe? Assim, a personalidade de uma pessoa que curte e se expressa através do rock tende a ser uma personalidade forte, né? Uma personalidade que vai de encontro ali com o gênero musical. Então, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de discernir, tipo, o gênero, né, o estilo, assim, do som em si. Então, às vezes o som não precisa ser tão agressivo necessariamente, ou tá falando de diabo, ou de nada assim. A agressividade, ela tá muito mais nessa questão de ser transgressor mesmo, né? Então, de ser chocante de alguma maneira. Então, quando eu falei, o Twisted Sister surgiu ali nos anos, sei lá, finalzinho dos anos 70, pô, um monte de cara ali usando maquiagem estilo drag queen, mas ao mesmo tempo com letras que não tinham nada a ver com drag queen, ou com gay, ou com nada do gênero, até porque eles não são, mas tipo, porque a ideia era chocar mesmo, né? Então, você imagina a personalidade que tá envolvida nisso, e como a gente falou aqui, não é uma coisa que assim, beleza, o Dee Snider lá do Twisted Sister não anda travestido, literalmente, não anda pintado e com coisa com bosta até o joelho 24 horas por dia, mas a personalidade dele é praticamente a mesma fora dos palcos. Ele é uma pessoa que tem uma personalidade forte. Quando ele tá ali com o personagem dele no palco, é só uma expansão, né? Mas a essência dele é exatamente a mesma daquilo que ele é no palco, né? E até mesmo quando você pega bandas que são teatrais, ainda assim você tem essa questão da essência e que se mantém, tipo assim, que nem o King Diamond, né? O pessoal aí dos ouvintes que não conhece, é um artista, hoje ele já tá idoso, ele já tá acho que quase com 70 anos, King Diamond. E ele foi um dos pioneiros a usar assim, uma maquiagem que depois o pessoal até falou de corpse paint, né? Aquela pintura branca com os traços pretos, assim, aquela careta de mal. Puta, cara, ele foi muito pioneiro de fazer isso, porque ele quis trazer elementos de teatro mesmo, elementos cênicos para apresentação musical, que era uma coisa que não tinha tanto na época, né? Então, tipo, por mais que ele não seja um maníaco que vive no cemitério, igual o personagem que ele interpreta ali no palco, claro, aquilo ali é uma obra de ficção, mas ele é um cara apaixonado pelas artes góticas, né? O que significa que ele gosta muito de literatura, desse tipo, então ele pesquisa muito sobre livros, filmes, tudo que tem a ver ali com o tema gótico, por mais que ele não se vista daquela maneira o tempo todo, não beba sangue de virgens, né, no dia a dia dele, mas ele é parte da personalidade dele, aquele goticismo, né? Então é isso que eu falei, não dá pra falar de rock e de personalidade separadamente, porque as duas coisas andam muito juntas. Tá chegando no fim aqui do bate-papo, mas assim, como você citou documentários aí e tal, eu queria, para encerrar aqui, falar, tipo, motivos para quem ainda não ouve, cara. Por que você deveria, né, ouvir e ir pro lado do rock, né? Caso você não tenha sido convencido ainda até agora, né? Por que você deveria, né? E eu tive também olhando algumas pesquisas, né? Sobre... E aí foi sobre metal, não foi nem sobre rock, né? Tem algumas relacionadas com saúde mental, que eu achei maravilhosa. Provavelmente eu vou colocar na postagem depois o link, né? Falando sobre todo esse lance que você falou sobre a energia, né? E essa pesquisa relaciona a catarse, que é sabe, um show de rock, ou você está ouvindo, mesmo que seja sozinho e tal, né? Que é o negócio de você, tipo, liberar energia, tá ligado? O negócio de você, tipo, meio que... Você tem aquele dia merda, e aí quando você... Tipo a Gretzko, né? Tem tipo um diazinho merda, e aí ela vai lá e descabela no karaokê, tá ligado? Descarrega todo o mal escorre ali, né, mano? Pra poder voltar pra luta, né? Então tem toda uma pesquisa relacionada a isso, cara. Tipo, tem uma galera que analisa esse rolê e diz que faz muito bem pra saúde mental essa catarse toda do metal e do rock em si, né? E eu vi uma outra pesquisa que é mais antiga. Essa ela é bem menor, na verdade, e eu acho que deveria, tipo, ter sido atualizada, sabe? Tipo, fazer com mais gente, coisa assim, né? Mas eu lembro que chamou muita atenção porque saiu em N páginas aí,
é de 2019 e falava que, tipo assim, estudou, foi só 50 pessoas essa pesquisa, né? Foi pouca gente e tal, né? Mas eles pegaram essas 50 pessoas porque ela tava com QI acima de 135, eu acho, não sei, é um QI acima da média ali, né? E fazendo tipo uma filtragem para saber o que essas pessoas mais inteligentes ouviam e tal, e o tipo, consenso geral é que era metal, tá ligado? Tipo, tinha muito Slayer e muito Slipknot, mano, no meio do pessoal que tava com o QI lá no alto, tá ligado? Então aí, tipo, cara, se você é inteligente, né, mano, vamos ouvir um rock, né, mano? Faz bem pra mente e te deixa mais inteligente também, né? Então, se eu puder deixar também uma indicação aí pra gente poder concluir, pro pessoal que de repente não entende muito de metal, mas que gostaria de saber mais e conhecer mais e tal, um dos documentários que eu mais gosto, ele chama Metal A Headbanger's Journey. Ele estava na Netflix até um tempo atrás, não sei se ainda está, espero que esteja, mas um documentário de 2005, agora estou recorrendo à ajuda da Wikipedia aqui, do diretor Sam Dunn. É porque o nome é meio genérico, assim, tipo, Metal, A Headbanger's Journey, tem outros documentários, mas com nome parecido, mas esse aqui de 2005 desse diretor aqui, é muito bacana, inclusive ele mostra o Brasil, tem cenas do Brasil, então por isso que eu queria deixar essa indicação. O cara, esse Sam Dunn, ele é um antropólogo, então ele, tipo assim, não é um Zé Mané falando, entendeu? O cara é estudado, assim, ele estuda, tipo, sociologia, esse comportamento de tribos e tal. Então ele foi em vários festivais de metal no mundo inteiro, e aí inclusive no Brasil, a perguntar, enfim, pesquisar com esse público, né, essa energia, cara, tipo assim, o que te move, né? O cara vai naqueles lugares, assim, do mundo, sabe, que estão passando vários perrengues, assim, que literalmente os caras não sabem se vão ter o que comer amanhã, mas eles estão ali no show de heavy metal, né? Então é muito legal, que mostra realmente essa questão de como que o metal é um estilo de vida. Então quem tiver a oportunidade de assistir aí, recomendo. Dele, né? O Global Metal é dele também, não é? Veio na sequência, se não me engano, né? Acredito que sim, é a continuação, se não me engano, é esse daí. Metal Evolution, eu não lembro, alguma coisa assim. Eu sei que tem dois que ele lançou, mas esse aqui é o primeiro. Mas é muito legal, compensa bem mesmo, e até fiquei surpreso quando eu assisti, não sabia que tinha coisa do Brasil, mas ele menciona Sepultura, que é uma das bandas favoritas dele, e se não me engano acho que tem algumas cenas que são captadas no Rock in Rio. Dani, cara, vamos despedir do pessoal aí. Cara, muito obrigado por essa conversa de roqueiro doido que a gente teve aqui. Curti muito, foi até agora uma das melhores, assim. Eu creio que futuramente eu estarei chamando você de novo para falar talvez de cerveja, provavelmente. Opa! Que você é especialista do Instagram em cerveja, né? Capaz, não. Especialista paga mais caro, eu só sou curiosa mesmo. Pode crer. Mas eu que agradeço aí o convite, cara, e espero que o pessoal tenha gostado aí também. E é isso, se tiver próximos temas, com certeza pode chamar que a gente participa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Creio que a nossa investigação foi concluída com sucesso. Agora sabemos a importância do metal na construção da personalidade, né? Chegamos a uma conclusão de que faz bem, né? Bora ouvir um metal aí, né? E por hoje é só, e até a próxima. Um abração aí, tchauzinho. Falou!